Oi pessoal, bem-vindos a mais um Sara Serelepe, né filha? Amiga! Hoje a gente tá aqui nesse cenário com todos os amiguinhos da Sara, porque a gente quer falar de um assunto muito importante para proteger a infância dos nossos filhos, a inocência das nossas crianças, né Sara? Hoje a gente vai falar sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Vamos lá? Então, pessoal, nesse último mês de maio foi muito falado sobre esse assunto de prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Dia 18 de maio é o Dia Nacional aqui no Brasil de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse mês que passou teve muita ação na mídia, nas redes sociais, muito se falou sobre esse assunto e acredito que esse ano esse tema teve bastante visibilidade. Então isso serviu para a gente perceber que essa realidade, infelizmente, ainda existe numa proporção muito grande no Brasil e no mundo. É um assunto muito sério, é muito delicado e nós precisamos, como pais, professores, educadores, cuidadores, pessoas que têm contato com crianças, nós precisamos estar atentos aos pequenos sinais para evitar, prevenir e combater esse tipo de crime. E só para deixar claro, pessoal, a definição de abuso não se resume somente ao estupro, a manter uma relação sexual com uma criança ou adolescente. Também é considerado abuso sexual tocar as partes íntimas de uma criança, acariciar ou pedir para que a criança toque e acaricie as partes íntimas do adulto. Obrigar essa criança ou esse adolescente a assistir vídeos pornográficos ou de conteúdo sexual, a ver imagens, a ver adultos mantendo uma relação sexual, falar sobre isso de forma para que a criança fique excitada ou que o adulto se excite com isso, também é considerado abuso sexual. As estatísticas apontam pra gente que a cada hora 3 crianças ou adolescentes são abusados sexualmente no país. Mais de 70% desses casos de abuso sexual é cometida por pessoas que são da família da criança ou amigos, conhecidos, pessoas de dentro do convívio social da criança. A maior parte dos abusadores ainda é composta por homens, mas existem abusadoras mulheres sim. Então esses abusos são cometidos pelos próprios pais, mães, irmãos mais velhos, primos mais velhos, tios, tias, padrastos, madrastas, cuidadores da criança, conhecidos, enfim, um leque de pessoas que faz parte do convívio social da criança. E ainda também em mais de 70% dos casos, a situação de abuso aconteceu dentro da casa da própria criança ou da pessoa que abusou. Então, essas estatísticas apontam pra gente que não dá pra nós pensarmos que o pedófilo ou o abusador são pessoas distantes, que estão do outro lado do mundo, por exemplo, acessando imagens de pedofilia na internet, que o abusador é uma pessoa completamente estranha que aparece do nada e abusa de uma criança. Isso existe sim, mas como nós vimos nas estatísticas, a maior parte dos casos acontece dentro da própria realidade da criança, de dentro do próprio convívio social. Ou seja, eles estão mais perto do que a gente imagina. Eu não quero aqui com esse vídeo te alarmar ou te preocupar, te fazer ficar paranoico, desconfiando de todas as pessoas ao seu redor. Mas eu quero conscientizar sim de que pode ser qualquer pessoa ao nosso redor. Por isso é importante nós tomarmos muito cuidado e muita precaução cuidando das nossas crianças. Então eu separei aqui algumas dicas de formas de prevenção a esse abuso sexual infantil. Em primeiro lugar, é importante falar sobre sexualidade com o seu filho, ensinar para a criança o que são partes íntimas, qual é o nome dessas partes íntimas, adequado aí à faixa etária de cada criança, ao nível de entendimento de cada criança, nós podemos abordar esses assuntos cada vez de uma maneira mais específica. Explicar o que são os limites do corpo, que ninguém pode tocar as partes íntimas de uma criança sem que ela tenha autorizado, que a criança também não pode tocar as partes íntimas de outra pessoa. É importante reforçar para a criança que é preciso haver um limite, o respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro. Então, fale sobre sexualidade com seu filho. E já que é para falar sobre sexualidade, é muito importante manter o diálogo aberto com o seu filho. É importante que a criança e o adolescente tenham certeza de que você é uma pessoa em quem eles podem contar, uma pessoa com quem eles podem falar sobre esse assunto. Então mantenha o diálogo e a comunicação sempre abertos com o seu filho. Em terceiro lugar, saiba sempre onde o seu filho está e com quem ele está. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que nós não podemos sair confiando em todas as pessoas, mesmo que sejam conhecidos, mesmo que sejam parentes
Olha as estatísticas que eu apresentei para vocês. A maioria não é de pessoas desconhecidas. Então é importante saber com quem ele está. Não confie em todo mundo, não sai deixando ir para casa de todo mundo. Saiba quem é, saiba com quem está e esteja sempre atento a isso. Em quarto lugar, é muito importante que as pessoas comecem a entender que a criança não é obrigada a demonstrar carinho, respeito e educação por algum parente ou por algum conhecido através de beijo, abraço ou sentando no colo dessa pessoa. A criança não é obrigada a dar carinho dessa forma, se ela não quiser. A vontade da criança, o não da criança precisa ser respeitado nesse sentido. Muitas pessoas não vão gostar, muitos parentes vão se ofender. Ai, que criança mal educada, não abraçou o tio, não abraçou a tia, não abraçou a avó, o parente, o conhecido que veio de longe. Já tá dizendo que eu vou abusar da criança? Mas, gente, é importante nós sermos firmes nesse quesito. Isso não significa que se a criança não quis cumprimentar alguém, signifique que essa pessoa é um abusador. Não tem nada a ver. Mas a vontade da criança precisa ser respeitada. Porque se ela for obrigada a dar beijo, abraço e sentar no colo de alguém, mesmo que ela não queira, ela vai entender que a vontade do adulto sempre vai prevalecer sobre a vontade dela. E numa situação de abuso, a criança não vai conseguir se defender, não vai conseguir sair dessa situação, não vai conseguir reconhecer, não vai dizer não, porque ela tem medo de ser a criança mal educada e tomar uma bronca por isso. Então, o respeito e a educação podem ser demonstrados pela criança de uma outra forma. Se chega uma visita na casa dela, por exemplo, ela deve cumprimentar: olá, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Mas ela não precisa beijar, abraçar e sentar no colo se ela não quiser. As pessoas precisam aprender a respeitar isso. Não precisa a gente sair por aí sendo paranoico, achando que qualquer pessoa vai abusar dos nossos filhos. Mas é importante nós termos consciência de que qualquer pessoa pode fazer isso realmente. É o que as estatísticas apontam para nós. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links com todas as fontes dessas informações que eu trouxe para vocês. E vou deixar também o link de uma cartilha que se chama 7 Passos para o Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Nessa cartilha tem 7 pontinhos para a gente reconhecer, aprender a perceber uma criança que foi vítima de uma situação de abuso sexual. É muito importante que pais, professores, cuidadores saibam reconhecer esse sinal. Então tá lá, pega o link, vai ler, vai se informar para que a gente possa proteger as nossas crianças de todas as formas que a gente conseguir. Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, eu espero ter trazido informações úteis para vocês. Então curtam o vídeo, compartilhem, enviem para alguém que vocês acham que precise conhecer essas informações e fiquem com a gente até o próximo Sara Serelepe. Um beijo, tchau, tchau!